Você já sentiu o peso do mundo em seus ombros, uma tristeza tão profunda que parece sugar as cores da vida, deixando tudo em tons de cinza? Você não está sozinho. Este sentimento, essa sombra que nos visita nos momentos mais difíceis, é uma experiência humana tão antiga quanto as próprias pedras sobre as quais nossos ancestrais caminharam. Milhares de anos antes dos manuais de autoajuda e das palestras motivacionais, homens e mulheres enfrentaram o mesmo abismo de desespero. E foi lá, na escuridão, que eles forjaram orações que se tornaram faróis de esperança para a eternidade. Vamos viajar no tempo, não para um museu de relíquias empoeiradas, mas para o coração pulsante de um mundo antigo. Imagine as ruas de Jerusalém há 3.000 anos. O ar é uma mistura do cheiro de especiarias dos mercados, do pó levantado pelas sandálias na terra batida, e do aroma de cordeiros sendo preparados para o sacrifício. A vida era dura, a sobrevivência uma luta diária, e a tristeza, uma companheira constante. Neste cenário reinava o homem que conheceria a glória e a dor de forma visceral. Davi. Ele não nasceu rei. Era pastor, um jovem de pele curtida pelo sol do deserto da Judeia. Sua ascensão foi meteórica, selada pela derrota de um gigante filisteu nas planícies do Vale de Elá. Um evento que ecoou por todo o Antigo Oriente. Mas o poder não o isentou do sofrimento. Pelo contrário, o amplificou. Caçado por seu antecessor, o rei Saul, Davi viveu como um fugitivo, escondendo-se em cavernas áridas como as de En-Gedi, cujas entradas ainda hoje se abrem para o Mar Morto. A arqueologia confirma a existência de postos avançados e fortalezas daquela época, testemunhas silenciosas de sua angústia. Foi nesses momentos de solidão e perigo que a alma de Davi se derramou em poesia. Seus salmos, muitos dos quais encontrados em fragmentos preciosos entre os manuscritos do Mar Morto, não são textos de fé serena e inabalável. São gritos crus de um homem no limite. Ele escreve: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Ele clama aos céus: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele não finge estar bem. Ele não mascara sua dor com piedade vazia. Ele a apresenta nua e crua diante de Deus. Essa é a primeira lição das orações de fortalecimento. A honestidade brutal, a tristeza profunda não se dissipa com negação, mas com reconhecimento. Davi nos ensina a dar nome à nossa dor, a despejá-la sem medo. Sua oração não era um pedido passivo, era uma luta, um diálogo intenso com o Criador. E é no meio dessa luta que a virada acontece. Após derramar sua angústia, ele faz uma escolha deliberada. Ele ordena a sua própria alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. A esperança para Davi não era um sentimento que surgia do nada. Era uma decisão, era um ato de fé teimoso, uma âncora lançada na escuridão, confiando que ela encontraria chão firme. Ele se lembrava das vitórias passadas, da provisão no deserto, e usava essas memórias como combustível para acreditar em um futuro livramento. Sua jornada nos mostra que a oração mais poderosa, muitas vezes, começa com um lamento sincero e termina com uma declaração de confiança, mesmo que o cenário ao redor permaneça o mesmo. Agora vamos avançar alguns séculos. Nosso cenário muda para o norte, para o reino de Israel, uma terra de colinas verdejantes e tensões políticas constantes. Aqui encontramos um profeta de fogo e poder. Um homem chamado Elias. Ele viveu em uma era de grande apostasia, onde a adoração a Baal, um deus cananeu da fertilidade, era promovida pela rainha Jezabel, uma princesa fenícia cuja influência o historiador Flávio Joséfo descreve como avassaladora. Elias protagonizou um dos confrontos mais dramáticos do Antigo Testamento, no topo do Monte Carmelo. Sozinho, ele desafiou 450 profetas de Baal para provar qual Deus era real. A resposta veio em forma de fogo do céu, um evento tão conclusivo que a multidão se prostrou em adoração. Foi uma vitória esmagadora, um triunfo da fé que deveria ter enchido Elias de vigor eterno. Mas não foi o que aconteceu. Logo após o ápice de seu ministério, ao receber uma ameaça de morte de Jezabel, Elias desmoronou. O herói do Monte Carmelo fugiu para o deserto, exausto, desiludido e profundamente deprimido. Ele caminhou um dia inteiro pela aridez do Negueb, um deserto cujas paisagens desoladoras permanecem inalteradas, e sentou-se debaixo de um zimbro. Ali ele fez a oração mais sombria de sua vida. Basta, Senhor, tira minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. É um momento chocante. O profeta poderoso, que enfrentou um exército de adversários, agora pedia para morrer. Sua tristeza era tão profunda que a vida havia perdido todo o sentido. E como Deus respondeu a essa oração de desespero? Não com um sermão, não com uma repreensão, não com um desafio para que ele tivesse mais fé. A resposta divina veio em forma de cuidado prático e gentil. Um anjo o tocou e lhe ofereceu pão e água.
Elias comeu, bebeu e voltou a dormir. Watts se repetiu. Deus entendeu que a alma ferida de seu profeta precisava primeiro de descanso e nutrição. Ele nos ensina aqui que a espiritualidade não está desconectada de nossa humanidade. Às vezes, o passo mais espiritual que podemos dar para superar a tristeza é cuidar de nosso corpo, dormir, comer, respirar. A renovação interior muitas vezes começa com a restauração física. Depois de ser fortalecido, Elias caminhou por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o mesmo lugar onde Moisés havia recebido a lei. Ele buscava uma grande manifestação, um sinal do poder de Deus. Houve um vento forte que fendeu as montanhas, um terremoto que abalou a terra e um fogo que consumiu a rocha. Mas o Senhor não estava em nenhum deles. Então, após o caos e o barulho, veio o que a tradução hebraica descreve como uma voz de silêncio delicado, um sussurro suave. Naquele sussurro, Deus restaurou Elias. Ele lhe deu um novo propósito, mostrou que ele não estava sozinho e o enviou de volta com uma nova missão. Esta é a segunda chave para superar a tristeza profunda. Aprender a ouvir o silêncio. Em um mundo barulhento, cheio de distrações e conselhos superficiais, a verdadeira força é encontrada quando nos aquietamos. A oração de fortalecimento não é apenas falar, é, principalmente, escutar. É no silêncio que a clareza emerge e a presença reconfortante de Deus se torna mais real do que a própria dor. Nossa jornada nos leva agora a uma terra mais a leste, a terra de Uz, um local cuja geografia exata é debatida por estudiosos, mas cuja história ressoa com uma verdade universal. Lá viveu um homem chamado Jó. A narrativa bíblica o descreve como íntegro, reto e temente a Deus. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e uma família próspera. Sua vida era a imagem da bênção e da estabilidade. Então, em uma sucessão de calamidades, ele perdeu tudo. Seus bens se foram como areia ao vento, seus filhos silenciaram para sempre, e seu corpo foi coberto por feridas dolorosas. A dor de Jó era inimaginável, uma avalanche de perdas que o deixou sentado sobre um monte de cinzas, raspando suas pústulas com um caco de cerâmica. Uma imagem de desolação total que a arqueologia do Oriente Médio torna terrivelmente plausível. Seus amigos vieram para consolá-lo. Eles se sentaram com ele em silêncio por 7 dias e 7 noites, um antigo costume de luto. Mas quando finalmente abriram a boca, suas palavras se tornaram lanças. Eles operavam com uma teologia simples e cruel. Se você está sofrendo é porque pecou. Eles tentaram encaixar a tragédia de Jó em uma fórmula de causa e efeito, mas a dor de Jó era complexa demais para suas respostas fáceis. Jó, em sua agonia, debateu com eles, defendeu sua integridade e, o mais importante, questionou a Deus diretamente. Seus discursos são um turbilhão de emoções. Confusão, raiva, tristeza e um desejo desesperado por uma audiência com o Criador. Ele não aceitou o silêncio. Ele não se contentou com platitudes religiosas. Ele queria respostas. Essa busca honesta e implacável pela verdade em meio ao sofrimento é o que torna o livro de Jó uma obra-prima da literatura mundial, admirada muito além dos círculos de fé. No clímax da história, Deus finalmente responde a Jó, mas ele não oferece as explicações que Jó tanto buscava. Ele não revela o porquê por trás de seu sofrimento. Em vez disso, Deus leva Jó a um tour cósmico. Ele fala das fundações da terra, do nascer das estrelas, do poder do Behemoth e da majestade do Leviatã. Ele não responde à pergunta de porquê, mas sim à pergunta de quem. Ao contemplar a vastidão e a sabedoria do Criador, a perspectiva de Jó muda radicalmente. Sua dor não desaparece, mas seu lugar no universo é redefinido. Ele percebe que sua compreensão era limitada e que ele estava na presença de um poder e um amor muito além de sua capacidade de análise. Sua resposta final é de rendição e humildade. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. A cura de Jó não veio de uma explicação lógica para sua dor, mas de um encontro transformador. Esta é a nossa terceira e mais profunda lição. A oração de fortalecimento nos convida a mudar nosso foco. Quando estamos imersos na tristeza, nossa dor se torna o centro do nosso universo. A oração nos ajuda a olhar para cima, a contemplar algo maior do que nós mesmos, não para diminuir nosso sofrimento, mas para colocá-lo no contexto da soberania e da bondade de um Deus que tece propósitos que nem sempre podemos ver. As histórias de Davi, Elias e Jó não são contos de fadas onde a tristeza é magicamente apagada. São testemunhos realistas de uma fé forjada no fogo da aflição. O legado deles não é uma vida livre de problemas, mas a descoberta de uma força interior que o sustentou através das noites mais escuras. Suas orações se tornaram um roteiro para nós. Elas nos ensinam a ser brutalmente honestos com nossa dor como Davi,
Elas nos ensinam a buscar o silêncio e o cuidado restaurador como Elias, e nos ensinam a encontrar Deus não nas respostas, mas em sua presença majestosa, como Jó. A tristeza profunda pode parecer um fim, um poço sem fundo do qual nunca sairemos. Mas esses gigantes da fé nos mostram que o poço pode, na verdade, ser um lugar de encontro. Um lugar onde a autossuficiência morre e a verdadeira dependência nasce. Um lugar onde as orações mais autênticas são proferidas, não com eloquência, mas com lágrimas. A esperança que eles encontraram não era a ausência de nuvens, mas a certeza de que o sol, mesmo quando não visto, continua a brilhar. A mesma honestidade brutal de Davi pode dar voz à sua angústia. A mesma mão gentil que sustentou Elias no deserto pode lhe oferecer descanso e renovação. E o mesmo Deus que se revelou a Jó na tempestade pode reorientar sua perspectiva e lhe dar uma força que você não sabia que possuía. A jornada por fora da tristeza não é uma corrida, mas uma caminhada passo a passo. Uma oração de cada vez, confiando que cada palavra sussurrada na escuridão é ouvida. Se este mergulho na história tocou sua alma, não se esqueça de curtir, compartilhar com um amigo e ativar as notificações para não perder nossa próxima jornada.